Deus vem nos visitar. Capítulo 20. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto Shakespeare. Francisco Cândido Xavier. Essas palavras de Chico Xavier caberiam muito bem na boca de um outro Chico, o pobrezinho de Assis. Tanto um como o outro tinham uma incrível capacidade de enxergar o divino em toda a criação. Basta olhar com os olhos da fé, como afirmou o Chico de Minas. Creio que são lentes pelas quais podemos enxergar o mundo na perspectiva divina. Afinal, segundo o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sendo assim, tudo que Deus cria é bom e belo. Nosso olhar é que acaba perdendo esse foco e se fixando apenas no pontinho escuro de uma grande tela clara. Tornamo-nos especialistas em enxergar defeitos e míopes em notar qualidades. Somos pródigos em críticas e miseráveis nos elogios. E ficamos praticamente cegos em si as belezas da criação. Acredito que isso ocorra porque, primeiramente, estamos nos olhando dessa mesma forma. Eu só consigo exportar o que carrego dentro de mim. Se, em vez de também me ver como uma obra divina da criação, obra boa e bela, eu passo a me enxergar negativamente, em razão das minhas imperfeições momentâneas, esquecendo que a obra-prima está em permanente processo de construção. Adquiro um olhar ruim para mim, e é com esse olhar que passo a enxergar o mundo à minha volta. Penso que aí se encontra o nascedouro de todos os conflitos no mundo. Deficiência de olhar amoroso, a começar por si próprio. Precisamos desfazer a imagem negativa que temos de nós mesmos. Temos imperfeições, não se nega isso, mas elas são etapas naturais da estrada evolutiva, que a pouco nos conduzirá a instâncias superiores. E isso não retira a beleza do que hoje podemos ser, no ponto da estrada a que conseguimos chegar. É com aquele pai que está feliz na formatura do ensino fundamental do seu filho. Ele sabe que há um longo caminho pela frente, que o filho está praticamente iniciando a jornada do conhecimento. Porém, mesmo assim, o pai está feliz, porque o filho está realizando o que na sua maturidade permite. Naquele momento, o filho se mostra um gênio aos olhos admirados do pai. É exatamente esse olhar de êxtase, de admiração pelo que é bom e belo, que Francisco de Assis expressava em sua vida. Padre Tomás de Saint-Laurent afirmou: no grande livro da criação, Francisco encontrava Deus. Lia em cada uma das suas páginas a história da sua beleza soberana e do seu amor apaixonado pelos homens. O murmúrio de uma fonte, o canto de um pássaro, o colorido perfumado de uma flor, arrancavam-se-lhe exclamações de adoração e de agradecimento. Tenho para mim que Francisco amava a criação divina porque se sentia fortemente amado por Deus, apesar das suas imperfeições, ou talvez exatamente por causa delas.
Certa vez, respondendo a Frei Maceu, que desejava saber de Francisco o motivo pelo qual ele era tão procurado pelas pessoas, o pobrezinho respondeu que isso ocorria porque Deus não havia encontrado alguém mais vil nem mais pecador do que ele. O poverelho percebeu que os raios do amor de Deus penetravam as trevas do seu coração. Essa percepção deve ter feito Francisco transbordar de uma alegria inexprimível, uma alegria que não se encontra na terra, porque ela vem do céu. É o amor puro e incondicional. É o amor incondicional, puro, que Deus tem por seus filhos e que não está vinculado ao que fazemos, mas ao que somos. Alguém escreveu algo muito sábio. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Esse me parece o sentido da graça divina, que Francisco recebeu alegremente em seu coração, e a partir de então distribuiu a tudo e a todos à sua volta. Ele passou a ter um profundo respeito e veneração pela criação. Viu o sagrado nas pessoas, sobretudo nas mais sofridas, nos animais, na natureza, nos acontecimentos do dia a dia, porque se sentia aceito, acolhido e amado pelo autor da vida. Francisco beijava as feridas dos leprosos porque sentia que Deus beijava as suas feridas interiores. E era impossível a Francisco tratar a criação divina de forma diferente daquela como Deus o tratava. Daí se explicam seus olhos sempre apaixonados e extasiados pela beleza da vida, tal como ocorreu numa exuberante noite de lua cheia em Assis. O halo prateado banhava a cidade de uma luminosidade radiante. Francisco estava embevecido com o espetáculo da natureza e, ao mesmo tempo, sem compreender como a população não acompanhava a presença deslumbrante da lua. Foi então que Francisco entrou na igreja de São Rufino, subiu apressadamente as escadarias até chegar à torre, onde começou a tocar o sino freneticamente. A cidade acordou assustada, porque geralmente, quando o sino tocava naquelas horas, era aviso de incêndio ou de morte de alguém importante. Sem compreender o que acontecia, as pessoas indagaram das janelas de suas casas. Irmão Francisco, por que toca o sino? O que está acontecendo? Oh, meus irmãos, não veem que Deus veio nos visitar essa noite? Olhe só, irmã Lua, vejam como Deus nos ama. Sintam como Deus ilumina as nossas trevas com a luz do seu amor. Louvado seja o nosso Senhor Deus, louvada seja toda a criação. Não nos deixe continuar dormindo. A leitura do livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, capítulo 20.